dia, bem-vindos a mais uma edição de Cheque Mate. Hoje estamos de regresso ao Concelho de Vila Franca de Xira, depois de um período de férias, dar as boas-vindas ao nosso habitual painel de convidados para discutir assuntos relacionados com o Concelho, o município de Vila Franca de Xira. Espero que já tenham todos ido também de férias, que tenham descansado tudo, para agora estarmos de regresso a mais uma série de debates. A apresentar o nosso painel: Rui Perdigão do Bloco de Esquerda, Nuno Libório da CDU, Jorge Zacarias do PS e o David Ferreira do PSD. E uma vez que regressámos todos de período de férias, vou começar por um assunto relacionado com as festas da Póvoa de Santaria, e que estivemos aqui a debater no programa passado acerca dos moldes em que se realizou as festas da Póvoa. Vou começar pelo David, perguntar para já se o David foi às festas da Póvoa de Santaria, depois daquela discussão toda relacionada com os moldes da edição deste ano, qual é a opinião do PSD, e falar um pouco sobre as festas da Póvoa. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Na pessoa da Marta, cumprimentar quem nos ouve e quem nos vê lá em casa e os meus colegas de painel. Espero que tenham vindo descansados do período de férias e de verão. Relativamente às festas da Póvoa, a opinião do PSD, e com base naquilo que aconteceu, não foge muito daquilo que foi a opinião dada pela Ana Paula Baier no último debate aqui, e que tem que ver com a questão da organização, quem era a entidade organizadora, onde iria ou não acontecer as festas, neste caso na Quinta, e qual é que era a opinião do PSD. Portanto, eu não vou repetir aquilo que a Ana Paula disse aqui, e a opinião do PSD. Relativamente àquilo que aconteceu, no geral e no cômputo geral, é a opinião do PSD que as festas correram bem. Eu tive a oportunidade de passar pelas festas da Póvoa num dos dias. A verdade também é que nunca é possível nestas festas populares agradar a toda a gente. Vai haver sempre alguma coisa que as pessoas vão poder dizer relativamente ao tema, que eventualmente que há associações que são ou não, é uma discussão do costume, que são favorecidas relativamente a outras na questão da organização. Relativamente à festa, eu gostei daquilo que vi, achei que a festa estava bonita e que espelha aquilo que é a identidade da Póvoa de Santaria. Mais do que isto, acho que é continuar a dar gás a um assunto que está relativamente ultrapassado e que para o ano de certeza que voltaremos a ele. E, portanto, quase de certeza. Jorge, relativamente às festas da Póvoa, houve muita gente na Quinta Municipal da Piedade, enfim, o espaço também é muito mais reduzido. Qual é a opinião do Jorge, e se esteve também nas festas, teve a oportunidade de ir às festas? Em primeiro lugar, bom dia a todo o auditório da Rádio Íris e a todos os colegas de painel. Não tive a oportunidade de passar pelas festas da Póvoa, falei, portanto, com muita gente, portanto, da Póvoa de Santaria, tive a oportunidade de o fazer, e a opinião que vem, portanto, é que as festas correram, portanto, muito bem e que não houve efetivamente nenhum problema com as festas, e muito concorridas. Aliás, portanto, tive a opinião de que havia pessoas, portanto, mais pessoas do que quando as festas eram cá em baixo. Acho que foi uma aposta, portanto, ganha, portanto, houve uma discussão, portanto, profunda nos órgãos autárquicos da Póvoa de Santaria, com um movimento associativo que quis participar nessa discussão, e acho que foi, portanto, o resultado foi um bom resultado, até pelo que se vê também nas redes sociais, que hoje podem ser um barómetro positivo ou negativo, portanto, e de facto, neste caso, foi um barómetro extremamente positivo, o resultado das festas da Póvoa. Nuno Libório, não vou perguntar se foste às festas da Póvoa, uma vez que calha sempre, as festas da Póvoa calham sempre no fim de semana do Avante. Quer dizer, se calhar pode ter ido, mas acho difícil. Mas exatamente, foi difícil, com muita pena minha e de muitos camaradas meus. Antes de mais, bom dia também a todos. Eu pessoalmente não tive condições para ir às festas da Póvoa de Santaria, mas o mais importante agora do que registar isso é o dia seguinte às festas da Póvoa. Eu creio que fica para a Junta de Freguesia uma enorme responsabilidade. A responsabilidade de, efetivamente, envolver todos na construção do próximo cartaz e do programa e forma ou formato das festas da Póvoa de Santaria. Não podemos levantar polémicas antecipadamente, mas aquilo que aconteceu de menos bom relativamente à preparação deste evento é revelador deste traço característico do Partido Socialista, que é de decidir no gabinete sem ouvir nada nem ninguém. Esperemos que esta situação
não volte a repetir-se. A Póvoa de Santiria precisa das festas da Póvoa de Santiria, mas precisa de muito mais. Precisa de agora ter na Quinta Municipal da Quinta da Piedade e na cidade da Póvoa de Santiria e no seu núcleo mais antigo, atividade sociocultural que infelizmente continua a não existir com a regularidade que os povoenses e os habitantes da Póvoa necessitam. Rui, relativamente às festas da Póvoa, não sei se tiveste a oportunidade de ir até às festas? Bom dia. Sim, tive a oportunidade de ir no sábado. Pronto, acho que apesar das festas estarem ali, terem passado um período tremido, não sabia se iriam ser concretizadas ou não, ou se vão ser concretizadas com sucesso ou não, acho que se conseguiu. E pronto, acho que o modelo ainda assim pronto, deve-se fazer um balanço e tentar melhorar. Acho que o que aconteceu dentro da Quinta, intramuros, é compatível com o património classificado e depois ao derredor havia também muita atividade comercial dedicada, associada à festa, mas se calhar é preciso descongestionar, acho que havia um certo congestionamento de pessoas e é preciso se calhar aligerar isso e também resolver algum problema do ruído, porque aquelas diversões têm um nível elevado de ruído e todas juntas em simultâneo e muito próximas entre si provoca ali uma cacofonia, então torna-se um pouco desagradável para algumas pessoas. Ok, fica também a vossa opinião relativamente à forma como se realizaram estas festas e da Póvoa de Santiria passamos para a cidade de Alverca com 2 temas, um deles, e é por isso que vamos começar, tem a ver com a ordem de embargo emitida pelo Tribunal Administrativo de Lisboa relativamente ao prédio da Rua Joaquim Sabino Faria, um prédio de 5 andares no centro da cidade e, portanto, a Câmara tinha, eu penso que estes 10 dias já estarão esgotados, não sei, já vou confirmar com o Jorge Zacarias, para contestar a decisão e explicar porque é que licenciou esta obra. Poderão eventualmente, e foi essas as questões que foram levantadas, possíveis violações ao PDM. Eu vou começar pelo Jorge Zacarias para perceber se estes 10 dias já terminaram e qual é o ponto de situação deste processo, Jorge. Em primeiro lugar, não tenho informação tanto da contestação tanto da Câmara Municipal portanto, em relação a este processo, a esta ordem de embargo. No entanto, aquilo que é garantido pelos serviços é que foram cumpridas todas as normas, tudo o que é normal cumprir portanto, no licenciamento do mesmo e que certamente portanto, a Câmara Municipal irá portanto, contestar a ordem de embargo. Agora não tenho de facto presente os prazos. Nuno Libório, relativamente a este assunto, qual foi a posição defendida pela CDU? Eu creio que a Câmara Municipal, muito provavelmente na próxima sessão, terá que explicar o que é que se está a passar, porque não deixa de ser bastante incómodo para quem está eleito numa autarquia, não estou aqui a falar em termos pessoais, estou aqui a falar em termos da força política que represento, virmos a ter conhecimento de determinado tipo de situações pela comunicação social. Portanto, e lamento, este é o primeiro registro, nós temos vindo a ter conhecimento de algumas situações menos boas ou que envolvem imbróglios jurídicos através da comunicação social. Quero aqui recordar uma intervenção que a CDU fez em julho do ano passado. Isto porque, efetivamente, vieram até nós algumas informações que levaram-nos a criar a necessidade de colocar 3 questões muito simples. A primeira delas, a decisão de demolição e de licenciamento é da exclusiva responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal, ou de quem ele delega a responsabilidade pela execução do plano do urbanismo. Portanto, em momento algum, a Câmara Municipal, enquanto órgão colegial, aprovou ou licenciou, para ser mais exato, os termos de referência daquele conjunto de edifícios. Isto porque, efetivamente, a primeira discussão que houve foi num plano genérico sobre o qual pouca informação detínhamos e sobre a qual não podíamos ter uma opinião sustentada sobre o que efetivamente ali se passava. Depois a segunda questão, que também foi suscitada em julho do ano passado, teve a ver com o seguinte aspecto. Se foi ou não cumprido o Plano Diretor Municipal relativamente a este licenciamento
autorizado pelo Presidente da Câmara. E o Presidente da Câmara deu-nos a garantia que estava tudo normal, ou seja, cumpriu-se o plano diretor municipal. Mas a CDU ainda fez uma terceira questão, porque aquilo faz parte de uma área que está denominada como conjunto de interesse arquitetónico e sobre o qual existem normas de proteção da parte construída mais antiga da cidade de Alverca, onde se inclui este conjunto de vivendas. Perguntámos se foram esgotadas todas as hipóteses para evitar a demolição. Designadamente, se foram incentivadas medidas para a recuperação, a reabilitação daquelas vivendas. E o Sr. Presidente da Câmara, que a responsabilidade que tem, porque é ele que tem esse pelouro, ele delegou no Vice-Presidente, disse-nos que não só, como disse, o PDM foi cumprido, como foram esgotadas todas as hipóteses para a reabilitação. Portanto, aquilo que nós agora temos que questionar o Presidente da Câmara, na próxima sessão da Câmara Municipal, é qual vai ser a defesa da Câmara Municipal, Exato. porque isto envolve todas as forças políticas e não passa pela cabeça de ninguém sermos agora aqui julgados na praça pública como sendo intervenientes que favorecem interesses privados. Aliás, a CDU rejeita linearmente todo e qualquer tipo de acusação sobre essa matéria, porque sobre as questões de legalidade e de procedimentos somos rigorosos e continuaremos a ser rigorosos, pelo que vamos exigir esclarecimentos, muito oportunamente, ao Presidente da Câmara. Rui Perdigão, a posição do Bloco de Esquerda. Eu, por acaso, isto, quando foi falado desta questão já há alguns meses, eu consultei o processo de obras de edificação. Ocasionalmente peço a consulta de alguns processos relativos a algumas matérias relevantes do Conselho, porque nós temos sempre a intenção de, quando pronunciamos sobre as coisas ou falamos sobre elas, falamos com algum conhecimento de causa. E também daquilo que tem inventado a Câmara Municipal é que existe um estudo urbanístico, creio que foi este plano que o Libório falou agora. Todavia não Mas sei... aquilo era um desenho gráfico, não tinha Pronto, rigor, claro, não tinha claro, conteúdo. Pronto, é bom que fique claro, pronto. porque aquilo que nos foi dado a mostrar, peço desculpa estar a interromper, Não, eu até agradeço aquilo que foi apresentado à Câmara Municipal, eu estava como eleito naquela altura, foi um estudo a 3 dimensões. E, portanto, nós, apesar de colocarmos algumas questões, também não nos deram muitas respostas, porque aquilo que nós estávamos a aprovar era uma coisa de natureza muito simplificada. E longe de nós de entender que estávamos a criar um compromisso urbanístico. Aliás, como disse, peço desculpa uma vez mais por ter interrompido, a decisão de licenciamento daquele edifício ou daquele conjunto de edifícios ou foi do Presidente da Câmara ou no Vice-Presidente que detém a responsabilidade sobre esse plano. E a proposta era de quem? Do um município ou do promotor? Foi de um promotor privado que apresentou. Okay. Então, foi um agendamento que foi suscitado na Câmara Municipal a pedido de um promotor imobiliário. Estou mais esclarecido. No entanto, foi aprovado por unanimidade, né? Sem fazer aqui nenhum juízo. O resultado da votação do estudo urbanístico foi... Pronto. É o seguinte, põe-se em causa um dos argumentos da Câmara. A Câmara sustenta a aprovação do licenciamento daquele edifício com base neste estudo que foi aprovado. Todavia, coloca-se em causa a eficácia deste estudo urbanístico, porque o que é que poderia ter para ali, o que é que poderia ter ali eficácia? Teria que ser um plano municipal de ordenamento territorial, um plano de pormenor, um plano de urbanização, algo assim. Agora, e uma vez mais, este estudo urbanístico tem a sua legitimidade em causa, porque um promotor imobiliário não pode propor um estudo urbanístico para parcelas para as quais não tem legitimidade para apresentar projetos. Isto é, ele se apresentou uma proposta para intervir em parcelas, tem proprietários que não... Portanto, eu não posso apresentar, isto é, não posso apresentar um projeto de construção num terreno que é teu. Sim, exatamente. Isto é, pronto. E depois a Câmara também desculpa-se que argumenta que os 5 pisos que lá estão nivelados com o arruamento. No entanto, aquilo que o PDM estabelece é que o número de pisos a construir é limitado à média dos pisos, dividido pelo número de parcelas. Isto é, portanto, nós temos lá 11 parcelas com 2 pisos e uma com 5. Portanto, 11 vezes 2, 22, 20, dá mais 5, 27, era 27 a dividir por 12, dava 2 pisos e qualquer coisa. Portanto, longe dos 5 pisos. Os prédios adjacentes, um tem 4 pisos, outro tem 2,
os prédios do quarteirão em frente têm 3 pisos, onde é que se vai buscar os 5 pisos? Quer dizer, porque é um edifício cuja altura se vai sobrepor a todos os mais. Não estou a ver. O plano diretor municipal diz que é a média dos pisos da frente do quarteirão. David, relativamente claro. a este prédio, portanto, algumas pessoas também levantaram algumas questões, mas em que é que, enfim, de uma forma mais prática, o que é que pode advir de um prédio de 5 andares ser construído ali? O que é que, portanto, em termos de... O que é prejudicial, se é apenas por questões estéticas, o que é que está aqui em causa a ver do PSD? Eu acho que tem alguns impactos, mas antes de mais, dizer que até por estar numa área de interesse patrimonial, eu não tenho a certeza, e aqui é desconhecimento, que isto não tenha que ser, para além de licenciado pela Câmara, eventualmente ser licenciado pela Direção-Geral do Património Cultural. Não tenho a certeza e, portanto, não falarei sobre esse assunto. De qualquer das maneiras, aquilo que os impactos que pode ter é, num primeiro momento, até de exposição à luz solar, ou seja, de não respeito pelas xércias das habitações circundantes, que me faz um bocadinho de confusão e tenho alguma dificuldade em entender que a situação seja assim, porque, até por motivos pessoais, tenho passado por um processo relativamente parecido e os serviços da Câmara, desde o primeiro momento, têm sido muito... têm ido ao detalhe na verificação de todas estas questões. E, portanto, estamos a falar de um prédio, não em Alverca, mas em Vila Franca, que tem 2 andares e não tem 5, e ainda assim houve essa preocupação de garantir o respeito pelas xércias, da luz solar, o envolvimento até do tipo de cobertura com envolvimento da rua, e faz-me alguma confusão que isso não tenha acontecido em Alverca. E, portanto, estou curioso para ver qual é que será a resposta da Câmara Municipal a esta providência cautelar, achando à partida e por definição de que devem ter sido respeitadas as normas do PDM. Veremos qual é que será o argumentário da Câmara. À data de hoje não tenho mais nada a acrescentar. Mais algum esclarecimento? Só para completar aqui uma questão, portanto, houve um estudo de ocupação que foi aprovado na Câmara Municipal em 2011 por unanimidade, todas as forças políticas que estavam na altura na Câmara Municipal, e que o estudo integra as condições aplicáveis ao licenciamento. Eu acho que devemos todos, portanto, antes de começarmos a dar tiros para o ar, porque é fácil nestas circunstâncias, portanto, começarmos todos a dar tiros que às vezes podem ser depois tiros de pólvora seca, esperar, portanto, qual é que vai ser a resposta do Tribunal em relação, portanto, àquilo que é a contestação, digamos assim, da Câmara Municipal à Previdência Cautelar, porque ultimamente temos assistido, portanto, a diversas questões que têm servido mais de paranguanas populistas e depois, portanto, chegamos à frente e de facto, não é dada razão a quem, portanto, se procura meter em bicos de pés, portanto, contestando tudo aquilo que é feito no Conselho e, acima de tudo, contestando, portanto, aquilo que é feito de acordo com o que é o regulamentar e as normas regulamentares. E estou-me a lembrar, portanto, por exemplo, das vivendas da Solveig, ou os argumentos foram utilizados, ou as queixas foram feitas e depois tivemos, portanto, de facto, o reverso da medalha. Portanto, eu acho que devemos aguardar tranquilamente aquilo que é as decisões, portanto, que o Tribunal vai tomar. Os tribunais existem para isso mesmo e depois, então, portanto, estou completamente de acordo, portanto, com aquilo que o representante da CDU disse. Se houver alguma coisa a justificar, portanto, solicitar as justificações que terão que solicitar e a partir daí. Antes de passar ao Nuno, David... Sim, eu só quero acrescentar uma coisa que me esqueci de dizer, que há que ter algum cuidado na forma como nós colocamos estas questões relativamente à recuperação ou a reedificação do património. Porquê? Porque nós assistimos, principalmente nos centros históricos e nos centros das cidades e do Concelho de Vila Franca ainda mais, a um aumentar dos focos devolutos e que necessitam de recuperação. E que esses focos têm, gostando-se ou não, do capital privado, têm donos. E quando essas pessoas demonstram o interesse, seja por via de fazer... com as devidas salvaguardas do respeito das normas definidas em PDM. Eu nem vou entrar nessa discussão. Quando estamos a olhar para isto, temos que ter sempre no melhor interesse também garantir que as nossas cidades se vão revitalizando e que vamos criando condições de modernidade para as pessoas poderem viver ali, eventualmente, umas vezes sendo tendo mais atenção ao detalhe, outras vezes tentando garantir as melhores condições para todas as partes. Também acho que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem aqui um papel importante que nem sempre tem feito, de garantir que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E garantimos que temos o melhor interesse das populações e dos proprietários
em cima da mesa. Um equilíbrio, não é? Nuno, para terminarmos também esta matéria. Não, para dizer que efetivamente ficámos surpreendidos com esta decisão. Portanto, a decisão é automática, a providência cautelar tem efeitos imediatos, portanto, não necessariamente encerrará uma conclusão de acordo com o conteúdo da providência cautelar. Atenção que não estou a fazer juízo de opinião sobre essa providência cautelar, que não conheço. Portanto, esta é a primeira questão. E acho isto estranho, não é? Acho que a Câmara Municipal, no seu todo, e as forças políticas que a integram deveriam conhecer os termos de referência disso, mas quero aqui, por exemplo, só citar uma das questões que confirma aquilo que disse de início, que é a Câmara, quando se pronunciou e votou o que foi possível votar, houve o compromisso da então Presidente de Câmara, e passo a citar, que creio que foi colocada uma série de questões muito interessantes que irão ser faladas com o promotor, no sentido de perceber qual é a sua intenção na evolução do processo. Estávamos, portanto, para ser ainda um bocadinho mais rigoroso, estávamos no dia 13 de julho de 2011. E depois disso houve uma evolução que nós desconhecemos. Nós, CDU, preferimos nestas áreas de interesse patrimonial, neste caso, de acordo com o Plano Diretor Municipal, conjuntos de interesse arquitetónico, é o termo rigoroso, privilegiar operações de reabilitação. Mas temos de ter também aqui uma posição sensata e de equilíbrio. Quero aqui referir um aspecto que não é para justificar nada, e muito menos de alguém, que em 2011 nós tivemos pareceres da Câmara Municipal, assinados pelos respectivos serviços técnicos da Câmara, a atestar da insalubridade desses locais de habitação, do grau de risco para a própria saúde pública e, portanto, também perante estes dados, nós tomamos a decisão como tomamos em 2011. Repito, em 2011. Só para, Sim, Rui. só para esclarecer que esta providência cautelar resulta de uma ação de um conjunto de munícipes do Exato, Conselho. Pronto. E pronto, falando das moradias da Solvay, não vejo que aquelas têm a menos do que têm as moradias da Zogma em Alverca, porque a Câmara demonstrou interesse em preservar umas e as outras não demonstrou interesse. E a propósito desta zona da Alverca, o Bloco de Esquerda já há vários meses pediu à Câmara os estudos de salvaguarda das zonas antigas do Conselho, da Alhandra, Vila Franca, Póvoa e Alverca, e até hoje estamos à espera do e-mail que nos enviou os PDFs destes estudos, porque também nos interessa para saber o que é que também lá consta, para podermos também argumentar, sobretudo relativamente a esta matéria interessante. Bom, vamos continuar em Alverca, antes de passarmos para o Sobralinho, para um comentário muito breve acerca da concentração de ozono que, uma vez mais, entre as 15 e as 16 horas, excedeu o seu limite. Rui? Sinceramente não percebo grande coisa de ozono, mas será por uma... Se isso ocorreu, será eventualmente por uma questão atmosférica. A Câmara ainda está a analisar, em conjunto também com a Universidade, não é? Perceber quais foram aqui as causas deste excesso. Não sei que... Posso, em relação a esta questão. É habitual, portanto, que quando existe, portanto, isto não é uma questão de poluição, portanto, pontual em Alverca ou específica em Alverca, isto tem a ver com as condições atmosféricas muito mais gerais, e que é um pouco habitual, quando existe portanto, uma elevada temperatura no ar e, portanto, também ao mesmo tempo a umidade, possa-se criar as condições necessárias a estar, portanto, o ozono mais, portanto, estes números estarem mais elevados. Acontece uma, duas vezes por ano, portanto, e é bom que a gente saiba que acontece. Porque isto também demonstra que a Alverca está, portanto, num ponto fulcral, portanto, de avaliação, portanto, da qualidade do ar, portanto, através, portanto, desta estação de monitorização por parte da CCDR. Aquilo que é feito imediatamente é não só, portanto, a colocação nos sites, no site da Câmara, ou mesmo, portanto, de divulgação por parte, portanto, da CCDR em relação a esta questão, mas portanto, são situações, portanto, de facto, muito pontuais, que não vale a pena, portanto, estamos aqui a criar... Portanto, mas já há relatório relativamente a esta situação? Há relatórios da CCDR, por questão... Do mês de agosto? Quem viu, no mês de agosto houve uma situação que, de facto, foi pontual, que, aliás, foi referida na última reunião de Câmara, não recordo se foi pelo Bloco de Esquerda, se foi pela CDU, mas, portanto, é uma situação que foi explicada, é uma situação pontual que acontece uma vez por ano, por norma, em agosto, temos sempre esta avaliação. David, relativamente a
este tema? Eu acho que em relação a isto não há grande coisa a acrescentar àquilo que disse o Jorge. Não é preocupante? Não, é preocupante. Obviamente que é Por causa preocupante. das alterações climáticas, agora não é. Obviamente que é não podemos estar a preocupante. ligar a isto à questão da poluição, que não tem a ver com as questões concretas da poluição. Obviamente que é preocupante, obviamente que se acontece de forma recorrente no mesmo sítio todos os anos, podemos tentar começar a perceber, e a CCDR de certeza que terá essa avaliação, qual é que é o motivo para em Alverca acontecer isso todos os anos de forma recorrente. E aí Que sim... medidas? Eu gostava era de ouvir se dá-se algumas medidas que se pudessem tomar para que não seja uma situação cada vez mais recorrente, não é? E aí sim eu acho que há aqui um papel importante de todos os agentes tentarem perceber quais os motivos e se eventualmente há alguma solução de curto e médio prazo que se possa fazer para evitar que isso aconteça. Mais do que isto, acho que nesta fase... Teremos um buraco de ozono no nosso conselho. Toda a gente sabe que as alterações climáticas têm muito a ver com a alteração da camada de ozono e esta é uma questão que está em cima da mesa, não é uma questão, portanto, que... Mas pelo menos as pessoas ficam avisadas. Eu creio que deve haver prudência, deve haver uma análise rigorosa a estes resultados. A Agência Portuguesa do Ambiente tem condições técnicas para perceber da origem, ao contrário das estações de medição partículas do Chumaz e Alhandra, mas quero aqui recordar um aspecto que é muito importante. Nós precisamos de saber o ar que respiramos. E durante muito tempo houve quem negasse que o ar em Alhandra era um ar poluído. Durante muito tempo. Desde a entidade poluidora até às entidades fiscalizadoras. E depois veio-se a concluir exatamente o contrário. Efetivamente havia degradação do ar que se respirava em Alhandra e em toda a envolvente habitacional que está muito para além da vila de Alhandra. Relativamente à cidade de Alverca e a todos os núcleos urbanos, creio que há aqui um problema, de facto, de concentração de agentes ou de circunstâncias que promovem poluição atmosférica acrescidas de situações de ruído. E por isso nós achamos que temos que planear de forma diferente a cidade. Nós não podemos, por exemplo, continuar a ter uma atitude pouco planeada, sensata ou mesmo prudente relativamente ao problema que é a Nacional 10. A Nacional 10 é um problema complicadíssimo para o Conselho, para a estrutura rodoviária e de acessibilidade do Conselho, como é, simultaneamente, um problema de poluição que o Conselho de Vila Franca de Xira tem que saber lidar e resolver. E aquilo que nós temos reparado nos últimos tempos é, por um lado, concentração de atividades ao longo da Nacional 10, sem a criação de alternativas de mobilidade diferente ou alternativa à Nacional 10, para além da inexistência, pura e simples, de alternativas à Nacional 10. Pode ser que no próximo mandato o Partido Socialista vote a posição do PCP, que apresentámos na Assembleia da República, de suspensão das portagens. Se as portagens fossem suspensas ou eliminadas no Conselho de Vila Franca de Xira, tínhamos ali uma alternativa à Nacional 10. E o problema é que concentramos determinado tipo de agentes ou de atividades numa via rodoviária há muito tempo saturada. Bom, ainda antes de passarmos para o sobrelinho, vou ter que falar aqui de uma questão que já esteve em cima da mesa, mas uma vez que foi colocada através do Facebook do programa Checkmate, eu vou colocá-la. O Rui Gomes Coelho quer saber qual é a posição de cada partido em relação à continuidade do nome Marchal Carmona na Ponte Vila Franca de Xira. É um nome que nunca foi reconhecido pela população, que a chama Ponte Vila Franca, e não se entende que os vereadores não tomem posições públicas sobre este assunto. Vou começar pelo David. David, já tínhamos abordado aqui este tema. Em resposta ao Rui Gomes Coelho, qual é a posição do PSD relativamente à ponte? Marta, eu, com todo o respeito que tenho pelas pessoas que nos fazem perguntas, e acho que é essa a gênese deste tipo de programas, é as pessoas poderem colocar questões e nós termos a oportunidade de dar a nossa visão e a visão dos partidos que representamos aqui. Para mim isso é um não assunto. Para já, porque acho que as pessoas têm que, de uma vez por todas, perceber que é um passado e que nós temos que viver com ele e que há muita coisa importante para se resolver em Vila Franca e que este assunto é um assunto que do meu ponto de vista, do ponto de vista do PSD, é um não assunto, é um assunto que não carece de discussão e que, mais uma vez, surge, e aqui concordo plenamente com o Jorge, surge por uma necessidade de atenção quase populista para se vir trazer um tema para cima da mesa que não tem o mínimo interesse para a generalidade das pessoas do Conselho e da cidade de Vila Franca de Xira. Rui, relativamente a este assunto, o Bloco de Esquerda também já tinha levantado, foi um do partido que levantou mais a questão, não é, em reunião de Câmara. Foi o que levantou a questão. O que levantou, exatamente. Não Sim, sei populismo. se faz sentido agora nesta altura. Nós tratamos todas as questões, as miúdas e as graúdas.
portanto, as estruturantes e as que não sejam estruturantes. Portanto, nós temos programas para elas todas, não são populistas. Nós achamos, do nosso ponto de vista, achamos que o Conselho de Vila Franca de Xira não merece ter como nome da sua ponte a nome de uma figura que está associada a uma ditadura e que só teve esse nome porque se vivia propositamente na ditadura que o quis homenagear, tal como o Salazar foi posto, o seu nome foi posto noutra ponte. Portanto, e acho que podemos lançar a discussão, como discutir estes assuntos, este assunto como se discute outros assuntos, e não temos nenhum nome a propor e lançaríamos, a nossa intenção é lançar o debate, discutir o assunto e, se for possível, mudar o nome da ponte, porque a figura não é digna de ter o seu nome associado a um momento. Mas achas que é um assunto que, de certa forma, é tabu ou por isso simplesmente que há coisas mais relevantes e que as pessoas não se interessam por esta questão? Assim, para algumas pessoas é relevante, mas também não vejo porque é que não se possa discutir. Para algumas é tabu, porque há quem goste da figura, há quem goste do regime, há quem não goste. Pronto, agora vivemos em democracia, ninguém impede o Bloco de Esquerda de lançar os seus temas e os assuntos para a discussão. Qual é a posição da CDU? Não discutimos a agenda do Bloco de Esquerda, pura e simplesmente. Mas é relevante ou é um assunto que acho que o Bloco de Esquerda merece discussão? Acho que o Bloco de Esquerda poderia acompanhar a CDU e certamente falo-á na exigência de requalificação da Nacional 10. Temos feito também. Porque é uma via estruturante para o Concelho de Vila Franca de Xira, de ligação para o Médio Tejo, para o Concelho de Benavente, Salvaterra. É uma via que carece de investimentos muito profundos há largas dezenas de anos, têm vindo a ser adiados pelos sucessivos governos. Creio que também o Bloco de Esquerda nos acompanhará na necessidade de reabilitação da própria ponte, olha, por exemplo, no que à iluminação diz respeito e às condições de segurança no atravessamento rodoviário e pedonal. Nós registamos estas opiniões populares, não as desvalorizamos, mas com muita sinceridade, esta questão a ser debatida e para ter consequência prática não é numa Câmara Municipal, que ela tem que ter, pode ser discutida livremente, aliás, como foi, estes e outros assuntos, mas a consequência prática dessa alteração não é tida ou decidida por uma Câmara Municipal, em sede da Assembleia da República. De qualquer forma, a nossa preocupação relativamente à ponte tem a ver com a falta de condições de acessibilidade. E esta ponte precisa de melhoramentos muito grandes. E sim, na nossa opinião, é um tema que deveria unir-nos cada vez mais. Jorge. Nós acompanhamos, portanto, de facto, esta preocupação, portanto, e aliás o Sr. Presidente da Câmara tem dito mais do que uma vez, portanto, daqueles esforços que tem feito junto da IP, no sentido da melhoria das condições de mobilidade na ponte Carmona, Marechal Carmona, portanto, em Vila Franca de Xira. Eu acho que esta questão do nome não é uma questão, portanto, substantiva em termos do contexto que se desenvolve. Acho que é uma questão muito mais, portanto, de marcar ou de encontrar uma agenda política que possa fazer com que haja aqui algum feedback, possa haver aqui, portanto, algumas luzes sobre esta situação, porque o que acho que é importante é, efetivamente, portanto, aquilo que é a valorização da ponte enquanto estrada, rua, caminho de travessia entre uma margem e outra, que foi durante muitos e muitos anos a única, portanto, travessia que existiu, portanto, da margem sul, da margem norte para a margem sul, e, acima de tudo, a importância que tem, portanto, para a economia local. É que conhecemos mais por Ponte Vila Franca, não é? Pelo menos na... Não sei, tínhamos que mudar também a Praça Marquês de Pombal, portanto, enquanto Marquês de Pombal foi um dos principais responsáveis pela Inquisição em Portugal, tínhamos que mudar também o nome do Parque Campismo, portanto, de Vila Franca, o próprio Afonso Albuquerque, digamos que foi de acordo com a Revolução Bolchevique de 1917, um imperialista, não é? Portanto, teremos o Bloco de Esquerda também a exigir, portanto, que possamos, portanto, condenar, portanto, aquilo que foi, portanto, as ações, portanto, do Afonso Albuquerque na Índia. Teremos que mudar, portanto, N coisas que, de facto, fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa rotina e que, acima de tudo, não têm que estar associados, ou não têm a associação que o Bloco de Esquerda quer dar, portanto, àquilo que é a parte mais negra, digamos assim, da ditadura, portanto, fascista que tivemos durante 48 anos. Para terminarmos este assunto, David. Sim, eu
eu folgo em ouvir este interesse intelectual que o Bloco tem, porque o Bloco interessa-se por saber, lança a discussão, pede informação, nunca propõe nada, mas pede sempre muita coisa. Pede informação, lança discussão, propor. Nós não propomos o nome da ponte. Porquê? Porque isso colocar-nos-ia num lugar difícil de gerir, porque depois tínhamos que justificar porque é que estamos a dar outro nome. Nós lançamos a discussão sobre o nome que lá está, mas não damos outro. Lançamos a discussão. Mas posso perguntar ao Rui, qual seria o nome mais correto para a ponte? Ponte Vila Nós Franca? propomos a alteração do nome. Agora, não somos nós que nos compete indicar o nome. E já estaríamos aí longe mais. Porquê é que temos que propor o nome? Aquilo que a gente propõe é a alteração do nome. Bom, Pronto, Agora temos que propor um nome? Não. É perfeitamente indicativo da postura do Bloco de Esquerda relativamente à maioria dos temas. É sempre assim. Não, a maioria dos temas não. O Bloco tem apresentado propostas na reunião de Câmara, nas reuniões de Câmara, e muitas vezes até, umas vezes são aprovadas e outras não. Ainda a última proposta, há pouco estávamos a falar do ozono, uma das últimas propostas que apresentámos foi para que fosse feito um estudo epidemiológico à população de Alhandra, para se analisar os eventuais e potenciais efeitos da poluição na população de Alhandra, que, por falta de respostas, da capacidade de resposta dos centros de saúde do Conselho, contactámos várias entidades, creio que foi uma universidade ou uma outra entidade capaz para fazer esse estudo, apresentámos, pedimos preço, apresentámos a proposta, pessoas com capacidade técnica e o preço. E na altura, o que foi dito é que era muito dinheiro, 60 mil euros, mas um dia veremos se 60 mil euros servem para umas coisas e não servem para outras. Bom, vamos avançar então para o próximo tema, que tem a ver também com estas questões do loteamento e do espaço público. Moradores do Sobralinho apresentaram contestações na fase de consulta pública da proposta de alteração ao loteamento da Quinta da Graciosa e que estão previstas a construção de novas moradias. Eu vou perguntar ao Jorge Zacarias como é que a Câmara viu também esta contestação e qual é o ponto de situação deste loteamento. O loteamento foi à última reunião de Câmara, se não estou em erro, portanto, a penúltima. Pois sim, também, sim, foi já em julho. À penúltima reunião de Câmara, portanto, os resultados da consulta pública. E vemos com toda a autoridade, portanto, aquilo que é a opinião das pessoas. Alguém quer comentar também mais este, Nuno? Nós votámos contra. E votámos contra por uma simples razão. Primeiro, porque nós achamos que, por alguma razão, este loteamento, que é de 1997, terá tido na sua condição inicial de aprovação a necessidade de manutenção do antigo conjunto patrimonial da Quinta Agrícola. Aliás, Quinta Agrícola é essa que está perfeitamente identificada no âmbito de um levantamento feito por essa altura como património relevante, eventualmente suscetível até de classificação patrimonial de natureza concelhia, mas que o promotor deixou degradar para hoje apresentar um pedido de justificação para a sua demolição. O Partido Socialista, na penúltima reunião de Câmara, disse estar sensível às nossas preocupações. O que nós dissemos ao Partido Socialista é que pode perfeitamente haver um compromisso entre a necessidade de proteção desse património e a edificabilidade prevista no âmbito do Plano Diretor Municipal. Portanto, nós não temos a perspectiva de encher de betão aquilo que ainda está por construir na zona do Sobralinho, mas não somos insensíveis ao facto de se poder aumentar a oferta de habitação, porque sabemos que há um problema de habitação também, ou necessidades de habitação no concelho de Vila Franca de Xira, mas, acima de tudo, o que nos levou a votar contra foi alguma, de certa forma, até falta de sensibilidade para o valor patrimonial daquela quinta e, acima de tudo, alguma negligência do ponto de vista da política pública de património para perceber se esgotaram-se todas as hipóteses para preservar aquilo antes de alguém chegar ali com uma retroescavadora e demolir a nossa história, a nossa identidade. Porque é disto que estamos a falar. O Concelho de Vila Franca de Xira foi um concelho de vocação agrícola e tem um conjunto Portanto, a Verde Assíduo devia ser preservada. Devíamos escutar todas as hipóteses. E é possível compatibilizar isso. Foi isso que a CDU fez quando esteve na Câmara Municipal em relação à Póvoa de Santaria da Quinta da Piedade.
esgotou todas as hipóteses Pois e fez. salvaguardou a Quinta da Piedade. Pois, exatamente, designadamente Bem. o Palácio e a Quinta, que o Partido Socialista, agora quando geriu a Câmara Municipal, desresponsabilizou o promotor de pagamento de vários milhões de euros, com prejuízo para o erário municipal. É um bom exemplo que o Partido Socialista está aqui a dar relativamente à responsabilidade das políticas urbanísticas, que é vir chamar à coação que a CDU, vejam lá, conseguiu renegociar um contrato de urbanização feito antes de existir uma Câmara Municipal eleita democraticamente. O alvará, 71. o alvará é anterior a 1976, quando existe uma Câmara Municipal eleita administrativamente. Renegociámos o contrato de urbanização da Quinta da Piedade, exigindo que o promotor entregasse terrenos e desse à Câmara Municipal a título gratuito a Quinta Municipal da Piedade. E o Partido Socialista, bem, eu percebo porque é que o Jorge diz isto. Porque o Partido Socialista, tal como tentou fazer com o Sobralinho, que a Quinta Municipal foi lá meter um hotel, deu acolhimento a uma proposta, penso que agora já tiveste 3 semanas para te atualizares sobre essa matéria, deu acolhimento a uma proposta do antigo vereador do PSD para fazer lá um centro comercial. E, portanto, o património para o Partido Socialista é uma coisa assim muito vaga. Na altura o Jorge disse que tinha muito vaga. desconhecido, não era esta questão, se aquilo era parecido... Esta questão do centro comercial é a primeira vez que... A segunda, hoje é a A segunda. segunda vez que estou aqui a ouvir falar, em momento algum, esta questão tinha sido colocada. Nós sabemos é quando o PS chegou à Câmara, como é que estava e qual era a situação do Palácio da Quinta da Piedade. Um terror, uma tragédia. Bom, vamos ouvir autêntica. também o Rui. Tragédia. Vamos ouvir o Rui. Autênticas mesmo. Fiz muito difícil a cair. Claro. O Senhor da Boa Morte, não, a Lapa de São Jerónimo e o oratório e a Lapa do Senhor Morto são um bom exemplo da política de salvaguarda do património. E a culpa é do governo que é do PS, pois, exatamente. É que há o PS de Lisboa e depois há o PS de Vila Franca de Xira. Bom, vamos ouvir também o Rui. Aí falamos da DGPC e de outras coisas. E o hotel para o Sobralinho? É património? É defender o património? Mas qual hotel de Sobralinho? O hotel, a concessão que o PS quis fazer para o hotel... Se calhar valorizava o espaço. Pois valorizava. Valorizava. Para os bolsos de alguém valorizava. De certeza que não Rui, relativamente a esta questão. Desculpem lá esta... Mas um dos argumentos da Câmara, durante a discussão, é que queria compatibilizar a construção do loteamento com aquele património. Porém, a proposta que foi aprovada naquela mesma reunião de Câmara foi de um conjunto de edificações sobre aquele património. Portanto, não sei o que é para deitar abaixo? Se aprovaram as construções lá, já não há como compatibilizar, como voltar atrás. Não? Bom, eu mais uma vez... Qual foi a posição do PS antes de mais? Estou a favor. Estou, sim. Mais uma vez, referindo aquilo que tinha dito no início, eu acho que quando se fala destes assuntos e quando se está a falar de património histórico, nós temos que ter duas sensibilidades. Um, de perceber que, apesar de ser património histórico, aquilo é de alguém. Eu percebo que haja alguma dificuldade de perceber o que é que significa património privado. Pronto. Tendo em conta isto, aquilo pertence a alguém. E há aqui um intuito de um promotor ou não de fazer ali um conjunto de construções. Dito isto, isso não significa que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira não tenha a responsabilidade de garantir que, dentro do possível, é preservado o património e o promotor, mais uma vez, a questão do equilíbrio. Há algumas forças políticas que têm alguma dificuldade em perceber isto, porque nós não podemos dizer... E na questão do erário público, nós podemos dizer assim, muito bem, nós, enquanto Câmara Municipal, não permitimos o licenciamento de obra que ali está e nós vamos assumir isso. Se sempre que tudo aquilo que é considerado património histórico no Concelho de Vila Franca de Xira fosse tratado desta maneira, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira não tinha condições de poder, de alguma forma, reestruturar algumas coisas que estão devolutas. E isso nós temos que ter essa noção. Nós continuamos a falar à boca cheia de a Câmara Municipal tem a responsabilidade. Tem, e sou o primeiro a dizer que tem. De uma parte. Há outra parte, por via até daquilo que é a normal evolução da economia, que é a responsabilidade das pessoas que são proprietárias do espaço fazer. É a responsabilidade da Câmara garantir o equilíbrio entre o que querem fazer e aquilo que é o melhor para a preservação histórica? Sim. A todo custo? Não. Bom, vamos encerrar este assunto e vamos terminar com outro assunto e pedir que fizessem uma análise
enfim, o mais completa possível e que dessem a vossa opinião sobre a nova infraestrutura, sobre o novo aeroporto que está previsto que seja no Montijo. O estudo de impacto ambiental está em consulta pública até o dia 19 de setembro. Algumas posições políticas também são conhecidas. Eu vou começar pelo Rui, uma vez que este estudo de impacto ambiental ainda está em consulta pública. Qual é a opinião do Bloco de Esquerda e para já também perceber qual era a localização que serviria melhor os interesses dos municípios do concelho de Vila Franca de Xira? Eu não conheço a posição oficial do Bloco de Qual Esquerda. é a posição do Rui Perdigão? Certamente que terá, mas portanto, eu posso dar, é a minha opinião. Não tive a oportunidade também de pesquisar, de fazer a leitura do estudo de impacto ambiental. Obviamente não é fácil arranjar um novo local para um novo aeroporto da cidade de Lisboa, porque há sempre a questão da distância, de poder ficar demasiado longe. A orografia do território também, na margem direita, também não é fácil, porque é muito montanhoso, daí que a OTA também não fosse uma boa solução. Obviamente que a margem sul do Tejo, a margem esquerda, por exemplo, o território já é plano, tem as características mais propícias para se fazer um aeroporto. O Montijo eventualmente pode ser uma opção, porque já existe lá um aeródromo, uma base aérea. Só que existe, no entanto, o conflito de estarmos muito próximos de uma zona de área protegida, como é o estuário do Tejo, com uma elevada quantidade de avifauna, que pode também ser perigosa para a aviação, e não sei qual será a melhor hipótese nestas circunstâncias para se fazer ali o aeroporto. E se calhar pouco mais a sul do território, se calhar, do meu ponto de vista, seria... A ser no Montijo, de que forma é que isso vai afetar a população de Vila Franca de Xira em termos daquilo que serão benefícios ou não relativamente a esta localização? Acho que não haverá assim, não vejo grandes prejuízos nem demasiados benefícios, porque o aeroporto visa servir a cidade, sobretudo a capital, e o fluxo de pessoas for-se-á nesse sentido, aeroporto de Lisboa. Poderia haver, o aeroporto da OTA teria maior impacto, agora não estou a ver. Talvez pode haver o desvio de algum investimento, porque para lá pode se tornar, do ponto de vista de investimento, mais atrativo. No Libório, alguns presidentes de Câmara eleitos pela CDU, nomeadamente do município de Benavente e também do município do Seixal, defendem que a melhor localização para o novo aeroporto seria a localização Campetir de Alcochete. Em Vila Franca de Xira, qual é a posição defendida daquela que seria ou não a melhor localização para o aeroporto, e a ser no Montijo, de que forma é que vai afetar ou não a população do concelho? A posição em Vila Franca de Xira é a mesma que o PCP tem, no Montijo, no Seixal, na área metropolitana e em termos nacionais. Nós não somos como aqueles que na minha terra digam uma coisa para depois, lá fora, onde se decidem as coisas, na Assembleia da República, nas costas das populações, estarmos a votar contra os interesses das populações. Estamos a falar certamente do Hospital de Vila Franca. Estamos a falar certamente do Partido Socialista, nos seus casos recentes da suspensão das portagens. Estamos a falar das portagens. Políticas de alianças, de alguns conselhos. Estamos a falar das portagens. Estamos a falar dos diversos partidos comunistas que existem neste nosso país. E eu acho bem, eu acho que de facto a diversidade é uma coisa importante. Este tempo depois vai ser descontado. Toda e qualquer solução que passe pelo não aproveitamento dos terrenos públicos do Campo Tiro de Alcochete, onde se inclui a proposta do PCP de construção de uma infraestrutura aeroportuária por fases, é uma má solução para o Montijo, para o Seixal, para Vila Franca de Xira, para o interesse nacional. Por uma razão de ordem muito simples. O governo do Partido Socialista está a desresponsabilizar a Vinci de um investimento que estava previsto ser feito de construção de uma infraestrutura aeroportuária que, se for feita no Montijo, fica esgotada em 2035. Do ponto de vista da sua capacidade de utilização. Repare, 2035 está previsto o cenário de encerramento de um aeroporto no Montijo, porque não tem dimensão, área para expansão. Por outro lado, as consequências do ponto de vista da qualidade de vida
e do ponto de vista da estruturação de um sistema ecológico que é Zona de Proteção Especial, Estuário do Rio Tejo, Convenção de Ramsar, enfim, um conjunto vasto e significativo de questões de natureza ambiental que deveriam ser a coroa, o motivo elementar de unificação e até de desenvolvimento de tudo e para todos, que é o estuário do Tejo, fica banalizado e seriamente comprometido com a construção desta infraestrutura. Só para lhe dar aqui um exemplo, é que a infraestrutura, porque não há espaço disponível para ela ser uma realidade hoje com base naquilo que existe lá no Montijo, tem que ser construída sobre o leito do rio. Isto é uma coisa absolutamente inaceitável. Sobre o leito do rio, com consequências para a navegabilidade do próprio Tejo, para além das consequências de natureza ambiental. Tem implicações diretas sobre as populações que estão concentradas nos concelhos da Moita, do Barreiro e, obviamente, no Montijo. E para Vila Franca de Xira, tem consequências muito negativas, porque nós defendemos uma terceira travessia, a terceira travessia do estuário do Tejo, a começar em Chelas e terminar no Barreiro. Tem consequências negativas porque foram estudos que já foram feitos e concluídos, decididos até pelo governo do PS na legislatura anterior, quando de Passos Coelho e Paulo Portas, que do ponto de vista ambiental e da lógica de racionalização do esforço de financiamento público era no Campo de Tiro de Alcochete, que são terrenos públicos que já estão infraestruturados. É uma questão de adaptação, obviamente, que exigem investimentos pesados, mas que são e que têm que ser assumidos pela Vinci. Faz parte do contrato de concessão. E esta proposta é para desresponsabilizar a Vinci, por um lado, e por outro lado, com um cenário de utilização que fica esgotado em 2035. Portanto, isto vai ser desastroso do ponto de vista do desenvolvimento para a área metropolitana. David, relativamente ao PSD, portanto, o Rui Rio já disse querer, ponderou a possibilidade de reabrir o dossiê Alcochete. Entretanto, o Primeiro-Ministro António Costa já veio dizer também que o Montijo, portanto, é a localização defendida e que o facto de se levantarem questões relativamente ao Montijo está a pôr em causa o turismo. Qual é a posição do PSD aqui em Vila Franca de Xira, se é a mesma do Rui Rio, e também tentar perceber de que forma é que esta localização Montijo afetará ou beneficiará, de que forma é que vai afetar a população do concelho. Muito bem. Marta, eu por via por via das dúvidas e por via de ser consistente, direi que a posição do PSD é igual à do Presidente do Partido, não necessariamente a mesma posição do membro do Partido, David Ferreira, e isso é dessa pluralidade que se faz também o PSD. Relativamente ao aeroporto e aos impactos, eu já estou como ouvi alguém dizer que não ter aeroporto é que não é aceitável. A capacidade de ocupação do aeroporto Humberto Delgado já se esgotou há coisa de 2 anos. É importante para o desenvolvimento da economia da área metropolitana de Lisboa e do país que haja o aeroporto low cost aberto o quanto antes. Há a imagem de cidades como Istambul, Roma, Veneza, Frankfurt ou Bruxelas, como todas as cidades onde tem um aeroporto principal que é um hub para os voos internacionais e um aeroporto relativamente próximo, e o relativamente próximo pode ser em Évora. Não estou a dizer que é essa a visão do PSD. Mas a verdade é que isso tem que ser resolvido. E não podemos continuar a fazer a fuga para a frente que se tem assistido por toda a gente, que é, cada vez que estamos a chegar perto de um momento eleitoral, voltamos a acender a discussão para depois não se resolver o problema e continuarmos a adiar. Obviamente que o PSD tem aqui uma cota parte de responsabilidade, porque também o PSD esteve no governo, ainda que em momentos diferentes da história, mas a verdade é que o problema tem que ser resolvido. Eu concordo, em parte, com aquilo que o Nuno disse aqui, por diversas razões e por uma questão de razoabilidade, parece-me que a solução de Alcochete é uma solução que deve ser vista com bons olhos. Mais uma vez, repito, é a obrigação de todas as forças políticas, por bem de não sermos mais uma vez resolver o problema à portuguesa, que é adiarmos até ser impossível adiar mais, que é até acontecer alguma coisa que tenha um impacto direto na economia, resolvermos o problema rapidamente depois do início da nova legislatura e começar as obras o quanto antes. Porque um dos argumentos que se usava à data da não expansão da atual Portela era que só estaria pronta em 2026 e isso seria levar para lá do razoável aquilo que seria a capacidade do aeroporto atual. A verdade é que já estamos em 2019, vai acontecer alguma coisa, acontecerá em 2020, 2021 e de repente estamos em 2026 e afinal a Portela alargada seria uma possibilidade porque o timing vai bater no mesmo sítio. Portanto, o problema tem que ser resolvido rápido.
por via de conseguirmos garantir não só o turismo, mas mais do que o turismo, as atividades económicas a moverem-se com celeridade. Jorge, relativamente a este assunto, Bem, portanto, as associações há aqui duas ambientalistas questões. têm-se levantado questões, nomeadamente exatamente. relativamente a esta questão Isso do que eu ia estuário dizer. do Tejo Exatamente. e das aves. Entretanto, só para referir, uma vez que na altura em que estamos a gravar este programa, foi ouvido hoje o Presidente da APA na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, portanto já veio garantir que até ao final de outubro mais de cerca de 1000 contributos que foram feitos até à data no estudo de impacto ambiental vão ser considerados e, portanto, poderá haver então um relatório, uma decisão no final do mês de outubro. No entanto, houve duas participações do público, duas sessões públicas, que uma decorreu esta semana, a outra penso que já foi na sexta-feira passada. Foi questionado relativamente a esta matéria, uma vez que também o Concelho de Barreira e Moita vão ser os mais afetados, se 2 sessões é ou não suficiente. A APA já disse que não se vai esgotar aqui este tema, este assunto. Qual é a posição do PS em Vila Franca de Xira e se esta localização Montijo é que melhor serve os municípios do Concelho? Duas questões. Em primeiro lugar, em relação à posição do PS no Conselho, é claro, portanto, aquilo que o Sr. Presidente da Câmara tem dito, por mais do que uma vez, aliás, já, portanto, muitas vezes já há alguns anos, de que é importante aproveitar a pista de Alverca para a aviação executiva e criar, portanto, em Alverca o cluster, portanto, a este nível da aviação executiva. Esta é a posição, portanto, da Câmara Municipal, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, portanto, do Partido Socialista, portanto, de Vila Franca de Xira, em relação à questão da aviação, em relação à questão do aeroporto. Em relação à questão, portanto, do aeroporto de Montijo, segundo parece, portanto, do ponto de vista económico, não há grandes dúvidas que ali será, portanto, o local com maior viabilidade económica. Agora, eu acho, e aqui sou mesmo só eu a achar, portanto, que é importante que duas coisas estejam claramente salvaguardadas de forma, portanto, muito transparente. O estudo de impacto ambiental, a possibilidade de haver, portanto, medidas mitigadoras, portanto, desse impacto que o aeroporto pode ter no Montijo, e outra também as questões, portanto, de segurança. Tem-se falado muito em termos, portanto, da travessia, portanto, toda aquela zona úmida do estuário do Tejo e da quantidade dos milhares de aves que estão, portanto, ali permanentemente, e é necessário salvaguardar esta questão e fazer com que estas duas questões, tanto o estudo de impacto ambiental como a salvaguarda das questões de segurança, se possa sobrepor, se necessário, à questão da viabilidade económica. Agora, em relação ao Conselho de Vila Franca de Xira, claramente a posição do Partido Socialista está clara, portanto, é conhecida, é pública. Da nossa parte, defendemos, portanto, de facto, o aproveitamento da pista de Alverca para a criação de um cluster, portanto, da aviação executiva. Mas essa questão já estando colocada de parte, Montijo ou Alcochete? Não tenho opinião a esse tempo. Ok. Bom, terminamos o checkmate deste sábado, regressamos na próxima semana, depois do meio-dia. Agradecer a todos mais uma vez a vossa presença. Já nos vamos encontrar aqui novamente depois já das eleições do dia 6 de outubro. O checkmate regressa na próxima semana após o meio-dia aqui no canal de U e a partir das 11 da manhã na Iris FM. Bom dia.